O negócio é o seguinte... O pau tá torando. Mudou tudo agora de manhã, né? Agora a informação quente. O que aconteceu hoje que teve uma pane. Teve uma pane geral. Capa em todos os portais. É isso aí, você vai ficar sabendo agora. Bom, o que aconteceu e por que aconteceu, não sei. A Força Aérea ainda está investigando isso daí, né? Até teve uma coletiva de manhã, porque hoje é aniversário de 90 anos de Congonhas. Eu falei parabéns. Tava tendo uma festa de 90... Teve a festa de 90 anos em Congonhas e aconteceu todo esse caos. Aí até o presidente da ENA, que é a concessionária de Congonhas, o presidente da ANAC estavam lá também, fizeram a coletiva. Não se sabe exatamente o que foi, mas o resultado é: precisaram evacuar o prédio do controle de aproximação São Paulo, que eu já vou explicar o que é. Isso daí impacta o Brasil inteiro, porque o que acontece? As pessoas que não entendem de aviação sempre ligam a torre de controle do aeroporto ao controle de tráfego aéreo. A torre de controle é um órgão de controle de tráfego aéreo que atua sobre aquele aeroporto até um raio de visão dentro de uma chamada zona de controle. Então, aonde os controladores conseguem enxergar o avião, é onde aquilo lá vai ser controlado e toda a comunicação é feita via rádio. No caso de uma torre de controle como Congonhas, por exemplo, eles têm as informações dos radares também, né, da área maior de controle, para ter as informações das aeronaves que estão chegando e as informações das aeronaves quando elas saírem. Onde está essa torre de controle? A torre de controle do aeroporto é aquela que a gente vê, né, aquela torre tradicional que é o símbolo. Aquela torre que em cima fica uma antena. Aquilo é uma torre de controle. Agora, a pane se deu no controle de aproximação. Além da torre de controle, você tem uma área muito maior que é controlada por radares, ou seja, os controladores não estão vendo os aviões. É tudo por tela de radar. E onde está essa? No caso do controle de aproximação São Paulo, também está em Congonhas, mas ele não está em Congonhas porque ele controla Congonhas. Ele está em Congonhas porque tem uma área da Força Aérea e controla uma área muito maior. Que é o avião que está chegando. Exatamente. Deu problema em Guarulhos também. Então, exato. Deu tudo, exato. Por uma hora. Porque essa pane deu no controle de aproximação, e esse controle de aproximação São Paulo, como tem Rio de Janeiro, como tem Brasília, como tem Curitiba, né? Ele pega todos os aeroportos dessa região que vai do litoral aqui paulista até o interior, que pega Guarulhos, Viracopos, Congonhas, aeroportos menores como Campo de Marte, Jundiaí, Bragança, enfim, pega uma área bem grande. E vale lembrar que Congonhas e Guarulhos são hubs muito importantes no Brasil. Então é uma reação em cadeia. Se dá um problema aqui, impacta o Brasil inteiro e até outros lugares do mundo. Porque a pane aconteceu a partir de quase 9 horas da manhã, era 8h58, pelo que informaram. O avião que está chegando em Congonhas, se ele não pode, ou em Guarulhos, se ele não pode pousar, ele vai ter que ser desviado para algum lugar. O avião que nem saiu do aeroporto de origem para vir para cá e já tem a pane reportada, o voo nem sai. Isso aí começa a impactar tudo para trás. Então, só uma pergunta aqui. Então, por exemplo, eu sou piloto da TAM. Sim. Da TAM antiga. Da Webjet. TAM do comandante Rolim. Isso, do Rolim. Não Latam. Latam é chilena. Então, sou piloto da TAM. Deu a pane. Sim. Eu vou descer em São Paulo e tô no ar. O que aconteceu comigo? Qual foi o rolo que deu? Pelo que foi informado, teve a evacuação do prédio da Força Aérea, do controle de aproximação, por alguma pane que ainda vai ser divulgada exatamente o que aconteceu. Então, os controladores não estavam lá para controlar por um período. Só que não é assim, agora os aviões estão completamente no escuro. Todos os aviões que estão fazendo um voo, principalmente os aviões que estão voando por instrumento, quando você está voando por instrumento, você está sempre sendo vetorado, você está sendo monitorado por um controlador de tráfego aéreo. Mesmo que você não esteja falando no rádio, você como piloto não está falando com esse controlador, alguém está vendo. Alguém está te vendo no radar, tá? E você sabe quem está te vendo. No caso Brasília? Sim, se você... Isso é o quê? O SINDACTA? Então, aí vamos lá. Eu falei do controle... Vamos fazer por ordem, por escala de tamanho. Torre de controle controla CTR, que é a zona de controle do aeroporto. É aquela região onde os controladores conseguem enxergar o avião que vai pousar lá. Visual. Controle de aproximação, onde deu a pane. É uma área maior que pega vários aeroportos. No caso de São Paulo, é uma região aqui do litoral, vai até o interior.
Depois, acima disso e numa área maior, tem o centro de controle de área, que aí são os SINDACTAs. Sim. Então, no controle de área, no que Brasil... é o que a minha mulher é. Ela é um tipo um SINDACTA, quer saber acima. As esposas são um SINDACTA. Nós querem as torres de controle. Quero saber tudo. Ter um GPS. Isso aí já deu para entender. No Brasil, tem 4 controles de área. Sendo que Recife também tem o controle atlântico, que pega toda a área do Oceano Atlântico para conectar esses voos que vêm da África, que vêm da Europa. Então, você tem no Brasil a área do controle Curitiba, né, do centro de área Curitiba, Brasília, Recife e o controle amazônico. Então, dentro dos SINDACTAs dessas áreas ali, tem os APPs, que são o controle de aproximação, que é onde deu o problema aqui, e dentro dos controles de aproximação tem aeroportos que têm as suas torres. Então essa é a divisão do espaço aéreo brasileiro. A aviação é um negócio muito bacana, né? É complexo. É muito legal, Então, quando o piloto está chegando aqui em São Paulo e deu a pane, ele não está descoberto. Ele não está perdido. Ele não está perdido. Ele vai entrar em contato com o centro de controle de área, que já está a frequência de rádio lá no backup do rádio dele ou anotada no planejamento dele. Ele tentou contato, não conseguiu, ele vai para outro. E não conseguir contato com o controlador é até algo comum, porque você pode estar muito longe da área, você pode chamar, você escuta o controlador, mas ele não te escuta. Então, é rádio. Então, você tem backups para entrar em contato com outro controlador de outra área e aí fazer essa comunicação. Por isso que quando a gente... Porque você fala, pô, não é possível que o cara tá entendendo. 70 Aí você fala, pô, não é possível que esse cara tá ouvindo, porque ele já sabe mais ou menos. Sim. Existe, inclusive... O cara já sabe o que é. Existe uma coisa chamada fraseologia padrão, que é uma forma padronizada de conversa entre pilotos e controladores. Inclusive, muitos vídeos fakes que acabam saindo daí, do piloto xingando o controlador da torre e batendo boca, isso não existe. Tudo mentira. É tudo mentira, porque existe uma fraseologia padrão que tem que ser seguida, né, justamente para agilizar o processo de comunicação, falar o mínimo possível, mas ser entendido naquela condição, porque o rádio é o seguinte, quando você aperta o seu rádio, só você fala, ninguém mais fala. Né? Então você tem que livrar a frequência o mais rápido possível para que todo mundo possa falar com o controlador. Mas é um processo extremamente seguro, funciona muito bem, tanto é que foi uma pane que obviamente impactou aí o Brasil inteiro, mas em termos de segurança de voo, não teve um risco, porque existem backups, existiram outros controladores sequenciando esses tráfegos que viriam para São Paulo para pousar em outros aeroportos ou retornar do aeroporto de origem. Vamos supor, o cara decolou de Curitiba 8h50 da manhã. 8h58 deu a pane. Volta. Entendi. Então tem todo esse controle, só que o impacto é grande porque é um efeito dominó, né? Isso é inevitável. Você tem informações o quanto impactou com esse caos? Ainda hoje? não tem essa informação oficial, porque o negócio foi muito recente, né? Então ainda está normalizando, porque se o avião, quando o avião ele não chega no aeroporto, aquele aeroporto que deveria receber o avião já tem um impacto. E daquele aeroporto tem outro que receberia o avião, e assim por diante. Então, quando você para você tira uma peça dessa equação, você atrapalha o sistema inteiro. Né? Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, saindo desse caos exclusivo especificamente, mas se um avião deveria pousar no aeroporto de Congonhas, que fecha às 11 horas da noite. Sim. Por algum motivo ele não pousou, problema de meteorologia, um atraso, alguma coisa, ele não pousou e o aeroporto fechou. Esse avião que deveria pousar às 11 da noite, ele ficou no aeroporto de origem. Quando o aeroporto reabre às 6 horas da manhã, aquele avião que já deveria estar lá para receber os passageiros não está. E aí começa mais um atraso. A Paulinha acabou de mandar, que saiu no UOL, que o ministro de Portos e Aeroportos, o Tomé Franca, afirmou hoje que viagens nos aeroportos de São Paulo foram suspensas temporariamente após uma suspeita de vazamento de gás na torre de controle de voos. Sim. Então, essa é a principal tese. Gás do quê, porra? Então, essa informação ela foi dada de mais cedo, mas não foi torre de controle, né? Então tem um erro ali de órgão, foi no controle de aproximação. E, de fato, foi o que foi falado, até o presidente da ANAC falou isso, né, na coletiva que ele deu mais cedo, mas a Força Aérea Brasileira ainda não afirmou que, de fato, foi isso que aconteceu. O que se sabe é que teve uma evacuação do prédio, né? Então... esse negócio... Porque a aviação é um negócio muito... que você falou, né? É muito complexo e as pessoas...
elas tendem a gostar muito de saber, porque é muito... Um acidente aéreo é muito traumático, né? É uma traumático coisa... e infelizmente é algo muito midiático também, né? Exato. Por exemplo, que nem a gente teve agora esse avião da Delta, acho que é Sim, Delta. Né? O Delta que deu pipoco e, pô, eu tava vendo ele falando, foram 9 minutos de terror no ar, não sei o quê. E quando você vê o piloto, ele fez aquilo na maior tranquilidade, né? Exatamente. Então, de boa. De boa, né? É a forma como você aborda a notícia, né? Evidentemente, por questão de atrair, né, as pessoas a clicarem lá e olharem, você falar que um motor explodiu vai atrair muito mais a atenção das pessoas do que falar que o piloto fez um excelente trabalho, conforme ele é treinado para isso, e conduziu o voo para pousar com segurança. Né? Sim, o piloto sim, mas quem tá no voo se borrou inteiro. Então, mas menos o cinegrafista. O cinegrafista ficou intacto ali, gravando o fogo, né? Mas o que acontece? Aquele avião é um Airbus A330 que se envolveu nessa pane, né? Aquilo não é nem um acidente, é um incidente aeronáutico. E o avião ele é certificado para continuar sua trajetória de decolagem com um motor só funcionando. Certo. Então, deu pane em um motor, de fato, é uma coisa assustadora para o passageiro, tá pegando fogo, né? Mas por que o piloto tá calmo? Porque esses caras, eles treinam isso incansavelmente em simulador de voo. A cada 6 meses, um piloto de linha aérea, ele vai no simulador de voo fazer uma reciclagem e ele não vai treinar um voo reto nivelado. Ele vai treinar pane em cima de pane. Então, fogo no motor na decolagem é treinado muitas vezes. E o piloto estava calmo. Eles fizeram um excelente trabalho. Mas manter a calma faz parte desse trabalho. Né? Esse é o trabalho, ele é o dia a dia dele, ele é treinado para isso. Claro que o dia normal que o piloto sempre quer é não precisar se envolver em qualquer incidente desse tipo. Mas se acontecer, ele está treinado, ele está proficiente nesse tipo de atuação. Por isso que terminou com um final extremamente feliz, sem ninguém se machucar. E ele já sabe o que aconteceu aí nessa turbina? Ainda não saiu exatamente o que aconteceu, isso entra em investigação, vai ser emitido o relatório, mas não tem nenhuma ideia? Não, pode ser, o que chama de bird strike, ingestão de pássaros, alguma coisa desse tipo. Pode ser um pássaro, né? Pode ser pássaro, pode ser alguma peça, enfim, pode ser muitas coisas, né? Então não tem isso ainda, mas o estrago que fez no motor, que eu vi fotos desse motor depois que publicaram, deu uma estragada boa nele. Porque você vê sempre uns pipocos, mas nem sempre o pipoco é um pássaro ou alguma coisa, ou não? Então, ou ele dá esses pipocos? Esses pipocos que você está falando chama stall de compressor. O que acontece? Normalmente é pássaro, né, que faz isso. O pássaro dá um pipoco? O pássaro dá um pipoco. Por quê? O ar, ele passa pelo motor... O que é um motor a jato? Ele basicamente é um acelerador de ar. Ele puxa o ar da frente, acelera e joga com velocidade para trás para empurrar o avião para frente. O motor a jato faz isso. Então, quando ele puxa esse ar e vem algum objeto, alguma coisa, como um pássaro, por exemplo, isso vai mudar o fluxo de ar que entra nesse motor. Quando esse ar entra no motor, ele vai chegar numa parte em alta pressão, lá dentro, chamada câmara de combustão, que é onde faz a queima. Aquilo fica aceso direto. Diferente de um motor a combustão de carro, que tem os tempos ali de explosão, no motor a jato, ele fica aceso o tempo inteiro. Quando entra alguma coisa, desordena, desalinha esse ar, essa queima, ela acontece fora do motor. Aí é o pipoco. Aí é o pipoco. Isso é chamado de stall.